Com muita alegria, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio, ao vivo da TV Premier TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Eu peço desculpa a todos os telespectadores e telespectadoras, porque na quinta-feira passada eu disse que hoje eu iria fazer uma abordagem, uma colocação do grande rei Salomão, falar um pouco sobre a vida dele. Foi a pessoa mais rica do mundo, mas como estamos no mês vocacional, então achei por bem deixar para mais adiante esta colocação sobre o rei Salomão, para me colocar junto nessa perspectiva das vocações. A domingo, por exemplo, é o dia que nós somos convidados a celebrar o Dia dos Pais. Assim, por exemplo, existe o dia do médico, o dia do professor, o dia das mães, o dia, enfim, do caminhoneiro, enfim, o dia do padre. Também existe, então, o dia para diversas profissões. E por isso, então, achei por bem, no dia de hoje, continuar sobre o tema da vocação e especialmente falar sobre São João Maria Batista Vianney, que é o padroeiro de todos os sacerdotes do mundo. Mas como na terça-feira passada eu não coloquei os santos de hoje, de terça-feira, vamos colocar também, então, os santos. Hoje, então, nós celebramos, aliás, terça-feira que passou, celebramos São João Maria Batista Vianney e também São Lugaido e Santa Iá. Além disso, ainda celebramos a Gábio e os Eufrônio e os mártires Aristarco e Eleutério. E os santos de hoje, então celebramos Santo Estevão e os seus colegas mártires, ainda também os mártires Agapito e Felicíssimo, ambos diáconos, e Santa Herminda e São Tiago. Quanto ao domingo, dia dos pais, procuremos cada um de nós, se você quiser, se você desejar, poderá ler, por exemplo, do livro do Eclesiástico, capítulo 3, onde você, como filho, verá que passagens belíssimas, como os filhos, igualmente os pais, devem viver no entrosamento maravilhoso. E é tão bonito quando numa família os filhos vivem unidos, vivem sintonizados, vivem colaborando com os pais, e os pais colaboram com os filhos, especialmente dando bom exemplo. E assim também quem é avô ou bisavó, também foram e são pais, consequentemente deverão continuar a dar o bom exemplo. Se os pais, os avós e bisavós, já partiram desta vida para a eternidade, lembremos-nos de fazer a nossa prece, a nossa oração pelos pais, pelos avós, mesmo bisavós. Se estão vivos, procuremos dar todo o carinho, toda a atenção que eles merecem. Porque você deve se lembrar, você que hoje tem talvez 30 anos, ou 20 anos, ou mesmo 40, 50 anos, lembre-se que você também, talvez,
é quase certo que você quer um dia ser também vovô, ou bisavô, ou bisavó, e você quer ser bem tratado, bem considerado, por quem? Pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Mas, como hoje, aliás, na terça-feira celebramos o Dia do Padre, e com o grande padroeiro São João Maria Batista Vianney, nós vamos dialogar um pouco na figura, na pessoa deste grande santo, São João Maria Batista Vianney. Já falei um pouquinho na terça-feira passada, mas ele não tinha uma grande capacidade intelectual. Ele tinha uma inteligência média para menos. E nasceu numa família relativamente pobre, como existem tantas pessoas pobres hoje em dia. Então, nem sempre é fácil para estudar, para pagar os estudos. E por isso mesmo, ele foi somente para o seminário com 20 anos, mais ou menos. Ele nasceu lá em Lyon, perto de Paris, e ele nasceu em 1786 e veio a falecer em 1859, com 73 anos. Era uma pessoa, não era muito saudável, ele tinha seus problemas também de saúde, mas ele tinha uma força férrea, ele tinha uma força de vontade e uma profunda vida de oração. Um jovem de um caráter maravilhoso, segundo os historiadores, os biógrafos que falam da vida dele. Então, ele, para estudar, para ser padre, então, claro, para pagar os estudos não era fácil. Mas ele, apesar disso, ele conseguiu, depois de se desvencilhar do serviço militar, com 20 anos, ele vai para o seminário, para estudar, para ser sacerdote. Era o ideal dele, era a vocação dele, mas um empecilho bastante grande encontrou junto aos professores, porque os professores logo perceberam que ele não tinha a capacidade intelectual, apesar de muita boa vontade, muita força de vontade, podemos dizer. Eu desejo chegar ao sacerdócio, mas como o latim era muito difícil para ele, não teve a capacidade das declinações, tudo isso, então os padres acharam por bem que ele não poderia continuar nos estudos eclesiásticos e teve que retornar para casa. Mas acontece que o padre, o pároco dele, vendo essa vida de oração, essa força de vontade, esse moço exemplar, então o padre, depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, falou com o reitor, falou com o bispo e se prontificou para dar aulas, especialmente de latim e matemática, dando um reforço para este jovem. E assim ele foi aceito para novamente adentrar no seminário e estudar e prosseguir. Tanto é que ele foi ordenado padre com os seus 32 anos. Eu, por exemplo, fui ordenado com 25 anos. Se a pessoa nunca roda, todos os anos são muitos anos de estudo, é claro, mas muitos ficam padre com 27, 26, em geral 26, 27, 28, 25 anos, um outro com 24 anos. Mas, em geral, a idade é mais ou menos nessa
nesse tempo mais ou menos de idade. E ele então com 32 anos, ele exatamente teve que fazer seus estudos durante a Revolução Francesa, onde ele teve que muitas vezes até viver meio escondido por causa da guerra, a Revolução Francesa, que foi em 1789. E ele, então, quando foi ordenado padre, o bispo achou por bem colocá-lo ali numa vila perto de Paris, chamado Ars. Tanto é que ele é conhecido como São João Maria Batista Vianney, mais conhecido como cura de Ars. Ele, quando foi, ele foi de carrocinha, claro que na época não havia automóvel, e para levar a pequena mudança dele para lá, para a casa paroquial. Uma cama, que não tinha cama, não tinha nada e tal, colchão, e mais alguma roupa de cama, alguma coisa. E ele então foi de carrocinha, alguém o foi levando de carrocinha, e quando chegou a certa altura da estrada, havia uma bifurcação, uma estrada para a direita, outra para a esquerda. E agora nem o bulieiro, nem o padre sabia qual é a estrada que leva para Ars. Mas acontece que um adolescente vinha ali caminhando, então o padre mandou parar a carrocinha e perguntou: olha, eu queria ir para Ars, qual é um desses dois caminhos? O jovenzinho disse: é esse caminho tal, né? Aí o que é que o padre, o cura de Ars, disse para o adolescente? Você me mostrou o caminho para a vila, para a localidade de Ars, eu, com o tempo, vou lhe mostrar o caminho para o céu. Que bonito, que bonito. E quando ele chegou em Ars, a igrejinha abandonada, mato pelo lado, toda a igrejinha abandonada, porque o pessoal queria, era dança, era briga, era, enfim, moralmente falando, era um local bastante afastado de Deus, sem religião. E aí, quando ele então viu tudo isso ali, ele disse: mas para onde eu fui designado para ser padre? Eu acho que eu vou me embora daqui, porque aqui eu tenho até o perigo de perder a minha própria alma. Quando ele celebrou a primeira Santa Missa, parece que veio uma ou duas senhoras apenas, e disseram para ele: olha, padre, aqui ninguém pratica religião, aqui estamos completamente longe de Deus e tal. Mas o padre não desanimou. Foi rezando, foi se colocando diante do Santíssimo Sacramento, dizendo para Jesus: eu vim aqui para salvar este povo, e juntamente com o povo eu quero salvar a minha alma, eu quero entrar um dia na eternidade. E foi rezando, foi fazendo a sua comidinha, muita batata doce, passava dias comendo batata doce. Ele mesmo cozinhava para 2 ou 3 ou 4 dias. Ele mesmo fazia a limpeza da pequenina casinha onde ele ia morar. Limpeza da igreja, não tinha ninguém que fazia. Ele mesmo foi se dedicando. E o povo foi vendo o exemplo desse padre. Horas e horas diante do Santíssimo Sacramento, grande devoto de Nossa Senhora, celebrando a Santa Missa diariamente mesmo, com 1, 2 ou 3 pessoas. E o pessoal foi admirando este padre. E ele começou a visitar as famílias e vendo a alegria do padre, porque nós sabemos,
longe de Deus, ninguém é feliz. Aliás, como lemos também em São Tiago, capítulo 4, versículo 6. O que é que nós lemos lá? Vamos ver, por exemplo, o que é que vamos encontrar ali em São Tiago, capítulo 4, versículo 6. Encontramos simplesmente onde aproximai-vos. Vamos ver, estamos quase achando isso. São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Claro, tem pessoas, Padre Pedro, mas eu não me sinto feliz, eu me sinto vazio dentro de mim mesmo, eu me sinto angustiado, desesperado, eu até nem consigo dormir bem, porque a minha consciência começa a bater lá dentro, a angústia, a ansiedade. Vem cá, você reza? Quase nada. Você participa da missa? Ah, não, faz mais de 2, 3 anos que eu não vou à missa. Você é bom com seus companheiros, com seus amigos, com seus irmãos? Você é bacana para os seus pais? Ah, não, com pai? Faz 8 meses, 9 meses que eu não falo papai. Nós tivemos discussão e eu sou orgulhoso, tal, e eu sinto isso dentro de mim. Mas eu não, se ele não vier pedir perdão para mim, é verdade que eu fui culpado. Veja só o orgulho da pessoa. Aliás, se você olhar, por exemplo, o que é que diz São Tiago, capítulo 4, versículo 6. Quer ver o que está aqui? Está aqui bem claro. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso, Deus diz, Jesus Cristo diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá sua graça aos humildes. Então veja, se você é orgulhoso, tal, como é que esse moço pode dizer, Padre, eu não me sinto feliz? Está completamente errado na vida dele. É orgulho contra os pais, brigando com todo mundo, não colaborando em nada, malandro, não quer trabalhar, quer viver, está com 26, 27 anos e vivendo à custa dos pais. Como é que pode um cara desse ser feliz na vida? Hein? Eu, por exemplo, me sinto muito feliz. E quanta gente está aqui em sintonia comigo nesse momento, sente-se feliz na vida. Por quê? Porque vivem a fé, vive a mensagem de Cristo Jesus, aquilo que lemos claramente em São João, capítulo 15, versículo 17, onde nós encontramos isso. São João, aqui estou no 20, vamos ver capítulo 15, o que é que diz, versículo 17, o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Ora, se você não ama a Cristo Jesus, como é que você pode amar os seus semelhantes? Aliás, se você abrir a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, o que é que você encontra lá? Se você abrir a sua Bíblia, eu repito novamente, não São João Evangelista, a primeira carta de São João. Claramente, nós encontraremos ali, bem claramente, aquele que diz, vamos encontrar isso, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama seus semelhantes, que vê, o que é? Está aqui a palavra de Deus. É mentiroso. Você quer passar por mentiroso? Não, né? Tá bom. Bem, mas então, nós estamos nesse mês vocacional, onde não somente devemos rezar pelos sacerdotes e pelos diáconos permanentes, pelo bispo, pelo Papa Francisco,
mas também para que o Espírito Santo ilumine mais adolescentes, mais jovens, que queiram sentir-se vocacionados, e Deus dará a vocação. Aliás, o grande São João Bosco, ele teve uma iluminação, certa vez, da parte do anjo da guarda dele, de Nossa Senhora, dizendo que 30% de cada 100 jovens, 30 sentem a inclinação para serem sacerdotes. Mas uma coisa é sentir o chamado de Deus, outra coisa é dar a resposta. Eu vou tentar para estudar. Outra coisa ainda é agora a perseverança. Não é fácil ser padre, não. Vão dezenas, vai uma centena, e a percentagem às vezes é 6%, 7%. Já falei aqui mais de uma vez, nós éramos em 2 cursos, 67 estudantes quando eu comecei. Do meu curso nós éramos 46, de muitos municípios de Santa Catarina e mesmo um outro também do estado do Paraná. E ficamos padres em 2. Agora, se a pessoa luta, se esforça, reza e persevera, vem o desânimo. Meu Deus, quantas vezes vem desânimo. Mas você que já foi estudante, quantas vezes você também, nos seus estudos, também desanimou. Mas você não desistiu. Você perseverou, você chegou a formar-se, mas não é fácil, tem que continuar, lutar sempre, tal. Eu sei, eu fui professor e tenho muitos sobrinhos que estudaram, outros estudando, tal, né, em diversas áreas. Então, especialmente, nós podemos e devemos rezar também, claro, pelos sacerdotes, pelo bispo, tal, pela perseverança dos jovens candidatos a sacerdote, mas você pode também invocar a proteção para você. E continuando então, o grande cura de Ars, ele foi lutando cada vez mais, perseverando, visitando as famílias, os anos foram se passando, tanto é que, quanto me consta, ele ficou 42 anos lá em Ars. E claro, com o tempo as pessoas foram vendo a santidade deste padre e simplesmente foram se aproximando, foram com ele para receber o sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão, o sacramento da confissão, também chamado sacramento da penitência, e foram se aproximando de Cristo Jesus e foram se sentindo mais felizes. Aquele moço, por exemplo, que começava a praticar a religião, ele dizia para o colega, para o primo dele: mas como é bom a gente viver na amizade e na graça de Deus, sabe que agora eu sou mais feliz na vida, aquele casal. E assim foram se aproximando e vieram pessoas de Paris, o grande padre Lacordaire, que era o orador oficial da missa das 10 em Paris, da Catedral de Notre-Dame, que não era qualquer padre que fazia lá a homilia. De repente, o padre Lacordaire também está lá em Ars para receber um conselho do humilde padre João Maria Batista Vianney. E alguém, amigo do padre Lacordaire: mas o senhor, padre Lacordaire, o grande homem de Paris, conhecido de todos os intelectuais,
porque nessa missa iam os grandes intelectuais de Paris, tal, né? O Senhor que as pessoas chegam a subir nos bancos, até no confessionário, para ver o Senhor. E o que o padre Lacordaire disse para essa pessoa? Realmente comigo, eu sei, tem pessoas que sobem no banco, tem as pessoas que até dão um jeito de subir um pouco lá dentro do confessionário para me ver, não sei o que tal. Mas acontece que aqui em Ars, as pessoas não sobem no confessionário para receber o sacramento da misericórdia, mas entram no confessionário, ou seja, vão se confessar, vão fazer uma mudança, uma metanoia, uma mudança de vida. E assim, três cardeais que se sabe que vieram de outras partes do mundo para também fazer uma visita e se confessar com o padre, o cura de Ars. E assim, quantas autoridades, enfim, pessoas de todo tipo. Sabe que nos últimos anos, esse padre chegava a atender mais ou menos 90 para 100 mil pessoas em diálogo, em conselho, em confissão. E chegava a atender 14, 15 horas de confissões. E ele também se dedicava aos pobres, especialmente para crianças, com o dinheiro que ele ganhava ali, das pessoas que viam a dedicação dele para os pobres, chegaram a construir 2 orfanatos, 2 casas para acolher crianças pobres, e senhoras e senhores e casais foram colaborando com o padre no cuidado, e depois vieram também religiosas. Enfim, vemos como a santidade, ele fez muito jejum, muita penitência, muito sacrifício, muitas e muitas horas, especialmente no começo, diante do Santíssimo Sacramento, pedindo a Jesus, e está bem claro, como nós lemos em São Mateus, capítulo 7, versículo 7, onde Cristo Jesus, nós podemos ver aqui, já encontrei capítulo 9, capítulo 7, versículo 7, onde nós lemos: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate na porta abrir-se-á. Então, exatamente, nós vemos como ele foi agraciado por Deus. São João Maria Batista Vianney, ele morreu com 73 anos, o enterro dele, segundo os historiadores, os biógrafos, uma verdadeira apoteose. Que São João Maria Batista Vianney olhe em favor de todos e cada um de nós, especialmente pelos padres idosos, e eu me incluo dentro desses padres idosos. Aliás, já tenho rezado bastante pedindo a proteção de São João Maria Batista Vianney para a minha vida, para os padres idosos, para os padres enfermos, e que ele interceda junto de Jesus para que essa epidemia, essa problemática dessa maldita doença, esse vírus, esse micróbio, coronavírus, Covid-19, desapareça quanto antes de nosso meio, não somente Santa Catarina, mas do Brasil e do mundo. E agora vamos, então, rezar a oração pedindo a proteção de São João Maria Batista Vianney. Ó Deus misericordioso,
que fizeste de São João Maria Batista Vianney, o cura de Ars, um sacerdote admirável no zelo pastoral, tornando a comunidade de Ars verdadeiramente cristã. Dai a toda a vossa igreja ministros zelosos e piedosos, sacerdotes capazes de propagar a doutrina cristã com fé e coragem. Fazei que a seu exemplo possa a Igreja Católica apresentar às comunidades modelos e guias seguros que orientem e conduzam a todos no verdadeiro caminho do bem, da felicidade, da caridade e conduza todos para a felicidade eterna. E agora a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora, especialmente para as pessoas também enfermas, e a bênção da água. Que a Trindade Santa e a proteção de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, e especialmente São João Maria Batista Vianney, o cura de Ars, nos abençoe a todos e a cada um de nós, bem como também a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita fé, tome agora a água e você vai ver a vida espiritual ressurgirá dentro de você. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.